Meu Deus, olha, é cara de sono. Gurizada, eu tô acordando aqui. Esse vídeo tá entrando no ar aqui umas 11 da manhã. Tô fazendo o vídeo cedo aqui porque, olhando tudo o que aconteceu em relação a essas vendas e possibilidades de venda do Internacional, a minha preocupação, ela é grande. Minha frustração também pelo momento do Inter, pelas coisas como elas acontecem. É claro que sempre que um jogador do teu time é vendido, tu não acha bom. Não acha bom, especialmente quando é um jogador titular, um jogador que tu gosta. Para nós, o time não é um banco, né? Para nós, quando tu vende um jogador, tu tá perdendo o jogador. Ah, mas ganhou tantos de euros. Ah, cara, isso não me interessa é dentro do campo que o cara não vai mais jogar. Mas evidentemente que o tempo foi passando, a vida foi passando e a gente foi entendendo que há necessidade de vender jogador. O Fernando Carvalho, quando era presidente do Inter, meio que convenceu o torcedor, gente, nós estamos aqui ganhando título, tal, e nós vamos vender. Nós vamos vender, pelo menos um grande jogador por ano, nós vamos ter que vender. E o Fernando Carvalho fazia isso e ninguém dava bola, porque o Inter ganhava. Qual é a situação do momento? Vitão e Luiz Otávio, fechado, vão embora. São situações distintas, Vitão e Luiz Otávio. O fato é que, em tese, são dois titulares do Inter que estão indo embora. O Luiz Otávio só não terminou o ano como titular porque ele teve instabilidades clínicas e físicas, tá? Então, assim, são dois titulares. Se eu pego o caso do Luiz Otávio, eu realmente me preocupo bastante. A negociação do Luiz Otávio com o Orlando City, o Internacional está ficando com 3,2 milhões de euros. Façam os cálculos aí, mas é um pouquinho mais do que 20 milhões de reais. 20 milhões de reais. Pelo amor de Deus, me ouçam. O Internacional está vendendo um menino formado na base que virou titular do Internacional por 20 milhões de reais. Que paga, meio mal paga, um salário de folha de pagamento dos jogadores. Nós chegamos a um ponto, então, senhoras e senhores do Internacional, que tu vende um guri formado na base, que estava no time titular, por um valor que tu paga uma folha de pagamento do Internacional, um mês de salário. Não é que isso é errado, isso é um escândalo. Ah, mas o Luiz Otávio não é tão bom assim. Não discuto, eu também acho que o Luiz Otávio não vai virar. Também acho bem provável que o Luiz Otávio não vai virar. A discussão não é essa. A discussão é um guri da base que virou titular. 20 milhões de reais. Eu sou do tempo que qualquer guri da base que tu vendia, tu pagava o ano inteiro de salário de todos os jogadores com esse valor na venda da base. Tanto que era aquela coisa do Fernando Carvalho. Pelo menos um tem que vender, porque aí eu me organizo. O que tu vai te organizar vendendo o Luiz Otávio? Nós vamos entrar nessa espiral agora, então. Nós vamos formar guri da base para ele ser... Mas isso não é a primeira vez que acontece na gestão Barcelos. Tem vários meninos formados na base. O Internacional vendeu o Vinícius Tobias com 17 anos de idade, né? Que era o melhor lateral direito do Brasil na sua categoria, por uns pila também. Virou modus operandi dessa gestão. Já forma pouco, já destruíram com a base. E quando aparece alguém da base para vender, é isso que fazem. Então eu lamento muito. A venda do Vitão, no valor total estabelecido, ela não é uma venda catastrófica, mas também não é boa. O Vitão, que é um zagueiro jovem, talvez o principal zagueiro jovem do futebol brasileiro, está saindo do Inter por 10 milhões de euros. Sendo que para o Internacional, a grosso modo, o que sobra não é tão expressivo, em torno de 5 milhões de euros, porque outros 5 são para o perdão da dívida do Thiago Maia. O que também já é outra coisa. Lamentável, sabe? Eu vou considerar boa a negociação do Vitão, sendo que grande parte do que eu vou receber dela é pelo pagamento de uma dívida que o clube não foi organizado o suficiente. Vale, é dinheiro. Mas não é uma... Cara, o Vitão, pelo poder que o Inter tem hoje, é insubstituível. Como é que tu repõe o Vitão sem gastar os mesmos 5 milhões de euros que está te sobrando limpo pela venda dele? Como é que tu repõe ele?
Tu não tem nem competência para fazer isso. Tu vai ter que contar com a sorte de o capa do Inter, que nunca faz nada certo, acertar em um zagueiro barato que ninguém viu e ele dá conta do recado. Então eu não posso considerar boa essa venda, porque ela não resolve os problemas do Internacional. Se tivesse uma venda no Inter para fazer hoje, que o Inter recebesse limpo 15 milhões de euros, 15, eu aceitaria. Eu diria que é ótimo. Mas não tem. Aí agora tem uma tentativa de vários times em cima do Bruno Gomes. E eu tô muito preocupado com isso. Tô muito preocupado que essa direção, que tá com a corda no pescoço por toda a incompetência dela, daqui a pouco aceite fazer um negócio horroroso. O Bruno Gomes hoje, se tu me perguntar hoje, depois de tudo que aconteceu em 2025, juro por Deus, se tu me perguntar hoje, qual é o primeiro jogador baldaço, assim que tu pensa, esse não pode sair? Bruno Gomes. Mais até que o Alan Patrick. O Atlético Paranaense ofereceu entre 4 e 5 bilhões de euros e agora a informação de que o Grupo City está oferecendo entre 5 e 6 milhões de euros. 5 e 6 milhões de euros. Bruno Gomes é jovem, o melhor lateral direito do Inter, um dos melhores do Brasil, um jogador versátil que pode estar em qualquer lugar do time. Esse negócio é uma bosta. Esse negócio é uma porcaria. E eu tenho medo que o Internacional daqui a pouco aceite. Está todo mundo em cima do Bruno Gomes. O grande problema do Inter é que todo mundo sabe que o Inter está devendo até as calças e as cuecas. Então os caras vêm aqui com umas propostas de merda, contando que o Inter aceite. Eu não sei se essa estratégia daqui a pouco realmente não vai dar certo. Tem uma coisa que preocupa também. Os caras estão sabendo que o Inter não tem crédito para contratar. O Inter não tem crédito para contratar. O Internacional, para comprar um jogador de alguém e o clube aceitar um parcelamento tal, é muito difícil, porque o Inter é caloteiro. Essa direção transformou o Inter num clube caloteiro. Então tem muita gente chegando no entorno do Inter para pegar jogador do Inter, meio que oferecendo alguma coisa em troca, do tipo, esse cara não consegue contratar ninguém, então vou oferecer minhas reba aqui, minhas sobra aqui, minha xepa, para eles. O River Plate estava fazendo isso, para ter o Bernabéu. Oferecendo ao Internacional jogadores que ele não usa mais, do tipo, escolhi aqui minhas maçãs na caixa, tinha 3 maçãs que estavam meio podre, meio passadas, essas aqui tu pode pegar para ti. Então eu tenho muito medo dessas coisas. Nós viemos de um 2025 em que as janelas de transferência foram horrorosas, terríveis, né? E nós estamos começando 2026 com preocupações. A venda do Luiz Otávio é ruim. A venda do Vitão, se tu analisá-la como um todo, é ruim. A possibilidade da saída do Bruno Gomes é uma tragédia. E é disso que se fala. E é só disso que se fala neste momento. Com todo respeito, as possibilidades de vindas de jogadores do Internacional agora que nós ouvimos são de jogadores com quase 40 anos de idade. Essa é a verdade. Luiz Gustavo, Fernando, eu até não desgosto. É realmente preocupante. É realmente muito preocupante que a gente fique alerta, porque nessa época de contratações nós somos muito ouvidos. Houve um tempo em que o Inter estava contratando um jogador por 40 milhões de reais, que era um Marrone, eu acho, que desapareceu depois, e a gente fez uma pressão tão forte que ele não veio. Nós vamos ter que fazer pressão aqui. Vamos cuidar, gente. Vamos cuidar. Dessa direção não se pode duvidar nada. Dessa direção não se pode duvidar nada. A gente realmente tem que ficar muito, muito, muito atento. Valeu.